Bom, pessoal, tema da aula. Então a gente vai englobar dois capítulos, dois módulos da apostila em um só. Lembrando que subdesenvolvimento, DH, tudo isso eu já tinha falado com vocês naquela aula que a gente teve lá na sala do oitavo A, lá em cima. Não sei se vocês lembram disso. Não lembro, não precisa prestar atenção no que eu falo. Lembro. Bom, se você olhar para os conceitos de países desenvolvidos, para os conceitos de países subdesenvolvidos, você olha história. Por quê? Em geral, os países do hemisfério norte, Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Japão, que foram lá no século XIX, início do século XX, potências imperialistas, você percebe que esses países fizeram o quê? Enriqueceram, acumularam capitais, acumularam ouro, acumularam produtos, enquanto os países do hemisfério sul, América Latina, Caribe, África, Sul da Ásia, que foram colonizados, que sofreram colonização, se tornaram países pobres. Tá? Na geografia, a gente também fala em DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Acho que isso caiu numa prova, se não me engano, né? Que, então, alguns países se especializaram em vender ou fornecer produtos de baixo valor, enquanto os países do hemisfério norte se especializaram em fornecer produtos de valor alto, valor agregado mais alto. E isso cria um ciclo vicioso. É como se metade do mundo acordasse para perder e a outra metade acordasse para ganhar. Tá? Essa metade que ganha está em geral no hemisfério norte e a outra metade que perde está em geral no hemisfério sul. Tá? Tem até uma charge, um desenho, que cai em questão de vestibular, que é bem assim, triste e interessante, que é a Europa coberta por moedas de ouro e embaixo a África, com um buraco cavado no centro. O que representa que ao longo da história, século XVII, XVIII, XIX, até o início do século XX, até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental então teria tirado todo o ouro, ou seja, todas as riquezas do continente africano. Ficou claro? Acho que é importante ter essa visão de que a gente não inventou isso, a história é assim, né? Então, um pouco a história mundial isso, certo? Apesar de ser uma aula de geografia. Os países desenvolvidos, eles vão ter poder político, poder econômico, poder militar, poder cultural. Olha aqui o Nike no pé do Jesus, né? Olha, enfim, as marcas norte-americanas estampadas na sala. Pô, isso demonstra que há um poder também de consumo, de cultura. Hoje os alunos da outra escola ficaram falando: pronto, você vai muito no McDonald's, você não vai, não sei o quê. Eu quase nunca vou no McDonald's, porque não gosto. Mas... Você curte o que então? Eu curto um lanche mais natural, assim, tipo, mais artesanal, sabe? Uma coisa mais... Você entende? O Henrique falou, eu não. Não, pô. Se você pegar aquele aplicativo lá, não é tão mais caro hoje um Big Mac, né? E você viu o que ele falou? Não é tanto por preço. Eu achei que ele falou que... Ele falou alguma coisa socialmente falando. Não ouvi direito o que você falou. Ele falou que ele perguntou se você gosta do lanche com a verdinha. Eu tinha pensado nisso. Mas eu nem sei o que é, então pode ser que eu goste. Lanche com a verdinha. Otário, você que é um cara culto. Ele é traficante, ele sabe. O que é um lanche com a verdinha? O que é um lanche com a verdinha? Hoje é só mercadoria, como você não sabe? Aquela A verdinha é... que trouxeram os africanos lá trouxeram pra fazer defumação. Aquela que seu pai apreende de vez em quando no centro de São Paulo? Não curto não. Não curto, verdade. Beleza? Ó, vocês estão no oitavo ano, mas eu já vou usar um conceito que normalmente a gente vê ou na universidade ou no ensino médio, que é o conceito de soft power, tá? Soft power é um conceito de poder leve, certo? Power, soft, poder leve. Então seria o quê? O cinema, os padrões de consumo, quer queira, quer não, o mundo todo cobiça iPhone, quer queira, quer não, todo mundo no mundo inteiro usa Google. Assim,
marcas e propagandas de países centrais, como por exemplo os Estados Unidos da América, influenciam o mundo inteiro. Então isso acaba sendo um soft power. Mas não se engane, Fraga, o Brasil, mesmo não sendo uma enorme potência econômica, mundial, militar, o Brasil também tem o seu soft power que está sendo reaproveitado agora, que é o meio ambiente, por exemplo. O Brasil tem a cultura do futebol, tem a cultura de proteger a Amazônia, tudo isso acaba meio que vendendo o Brasil. Você vai discutir numa mesa de empresários, você oferece lá um serviço que você tem. Você tem água, você tem meio ambiente, você tem agricultura. Então, quer queira, quer não, o Brasil, se souber usar, o Brasil também consegue se autopromover, se beneficiar, utilizando alguns soft powers, né? Alguns poderes culturais ou naturais, leves que o Brasil tem. Tá claro? Não sei se vocês já ouviram falar disso, quem gosta de futebol, durante muito tempo a Nike não conseguiu vender nada no Oriente Médio, porque como a Nike é dos Estados Unidos, o Oriente Médio odeia, ou os muçulmanos mais radicais odeiam os Estados Unidos, os caras convidaram o Ronaldinho, sabe o Ronaldinho, o Gaúcho, para estrelar comercial e para estrelar tênis da Nike no Oriente Médio. Por quê? Porque eles amam jogadores de futebol do Brasil. Os caras idolatram o futebol brasileiro. Isso antes dele ser preso, né? Hã? Isso antes dele ser preso, né? Que o Ronaldinho Gaúcho, na real, quer saber o B.O. dele? Sonegação de imposto. Ele ganha muito dinheiro, ele não quer pagar imposto, e aí ele fica todo enrolado por causa disso. Por que ele pegou um passaporte falso no Paraguai? Porque, no mínimo, ele não quer passar por Ronaldinho. O cara ganhou não sei quantos milhões de dólares. Ele não quer pagar imposto disso. Por isso que ele fica tudo enrolado. A maioria dos jogadores de futebol tentam sonegar imposto e aí acabam se enrolando. Mas vocês aí, professores, roubando o salário do Neymar, você acha isso bonito? Hã? Roubar o salário do Neymar, você acha isso bonito? Cara, eu acho que o Neymar tem dinheiro para pagar salário para muita gente, cara. Ele ganha muita grana. Ele ganha 40 milhões de reais por mês, né? É muita grana, velho. Não, vocês estão roubando o salário do Neymar, bicho. Eu? Coitado, eu não consigo roubar nem um cachorro quente do Neymar, bicho. Imagina o cara, sei lá, se ele sai pra comprar um tênis, 50 mil o tênis do cara. Nem acreditar. Mano, o Neymar tem dinheiro que ele não sabe nem o que fazer com o dinheiro, essa é a realidade. Enquanto alguns não têm, outros não sabem o que fazer com tanto dinheiro. Bom, até aqui beleza, né? Aí, já aproveito para fazer revisão de muita coisa que a gente viu esse semestre, que passou. Miguel, Thiago, por favor, presta atenção. G7, grupo das 7 maiores economias do mundo. Todos os países mais ricos do mundo fazem parte disso. Tá? Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Canadá, Japão. Ok? FMI, Fundo Monetário Internacional, é um banco de países ricos que empresta dinheiro para países pobres. Empresta porque é bonzinho? Não, empresta porque cobra juro. Põe a faca no pescoço dos países pobres. Tá? Para pegar dinheiro emprestado pela FMI, você tem que abrir mão de investimento na educação, de investimento na saúde. Os países ricos exigem que os países pobres garantam que vão pagar. Para garantir que vai pagar, tem que ferrar o povo. Por isso que o Brasil falta coleta e tratamento de esgoto, falta uma educação de qualidade, falta um sistema de saúde melhor. Porque grande parte do dinheiro que nós deveríamos usar aqui, a gente acaba usando ou na corrupção ou pagando dívida com bancos estrangeiros. Mas o L. Tá? E corrupção sistêmica, né, eu diria. Lembrando que você falou, faz o L, né? Organização Mundial do Comércio. Vocês já estudaram que organiza o comércio mundial. Países ricos sempre vão se dar melhor do que os países pobres, porque além de venderem produtos mais valorizados, quando falam assim, não, minha safra de soja foi muito boa esse ano, eu não quero a soja do Brasil. Eu tenho, por exemplo, um estoque de algodão, um estoque de café, não preciso comprar. Quando um país rico faz isso com um país pobre, ele está impedindo que a única coisa que esse país pobre tem para vender, ele não vende. E o que você faz com a safra? Joga fora, queima, bota... Entende? Então o OMC acaba ferrando ainda mais os países pobres porque é injusto. Sempre os países ricos vão acabar tendo mais privilégio e sendo mais corrupto e injusto com relação aos produtos dos países pobres. Eu estou falando de um jeito bem conversa de domingo, de futebol, mas vocês estão entendendo, né? Beleza?
e pronto. Ou seja, esses países vão ter o quê? Uma hegemonia mundial. O dólar. O que todo mundo compra e vende em dólar? Agora a China, o Brasil, quer acabar com isso. Quer fazer comércio com outra moeda, com moeda chinesa. A Argentina quer fazer comércio com o Brasil no real. Se isso acontecer, os Estados Unidos vão dar uma penada, uma choradinha. O dólar é uma moeda padrão mundial, gente. No mundo todo, se você comprar e vender, é dólar. Desde a Segunda Guerra Mundial. Por que os Estados Unidos têm 25% do PIB? Porque tudo que se compra e vende no mundo é em dólar. Então o dinheiro acaba fortalecendo sempre os Estados Unidos da América. Agora isso parece que vai mudar, principalmente com a China. A China hoje é o grande pesadelo dos Estados Unidos. Não deveria ser, mas eles acabam querendo se manter em primeiro, isso pode gerar uma guerra. Tudo bem, meninas? Bom, os países subdesenvolvidos são, obviamente, ex-colônias, países da África, da Ásia, da América Latina, que vão ser muito dependentes de dinheiro emprestado, tecnologia emprestada, sempre vão ter uma balança comercial negativa, porque o que se produz não paga o que se consome. É a mesma coisa que você pode dar 100 reais para você gastar no chocolate, você quer gastar 110. A conta não fecha. Correto? Vocês estão sabendo que os lanches no Festival de Chocolate são mega caros, né? Quanto que é? Cara, um cachorro quente, 25 reais. Só para você ter uma noção. Aí refri, suco, não sei o que, fundir e tal. Tudo bem caro. Então a conta não fecha. O país pobre vai estar sempre devendo, sempre no vermelho. Dívida gera o quê? Gera juros. Então os países subdesenvolvidos vão estar sempre endividados. E a população que se exploda. Ok? Trabalha para pagar imposto e não tem retorno do imposto que paga. Ok? Mão de obra pouco qualificada, modelo de educação ruim. Então, a mão de obra da China era muito barata, a mão de obra do Brasil, comparado com os países ricos, é muito barato. Um funcionário da Ford nos Estados Unidos, a Ford fechou, né? Mas GM, vamos lá. Um funcionário da GM nos Estados Unidos ganha em média 15, 20, 25 dólares por hora. No Brasil, um funcionário da GM ganha 7 reais por hora, que não dá 3 dólares. Então, percebe que a mão de obra dos países subdesenvolvidos são também bastante baratos. E a indústria é incompleta, ou seja, eu não tenho um sistema de transporte legal com trem, metrô, eu não tenho produtividade, máquinas com emprego de tecnologia, eu não tenho mão de obra qualificada. Então, logo, o Brasil produz sempre menos e em menor qualidade do que uma Coreia do Sul, do que um Japão, do que uma China. E pior, lá os caras já trataram o esgoto, já trataram as doenças, já fizeram a qualidade de vida das pessoas melhorar. Aqui no Brasil, o cara falta no serviço porque pegou dengue, doença de esgoto a céu aberto, que não deveria mais existir. O cara falta no Brasil, no emprego, porque a esposa não fez o pré-natal correto, e aí a esposa passou mal, porque não tomou um medicamento que deveria ter tomado. O cara teve que levar a esposa para o hospital, porque não houve um cuidado correto no pré-natal da esposa, falta no serviço, por quê? Porque não tem pré-natal. Percebe? Se você tem um sistema de saúde bom, uma educação boa e as pessoas vivem bem, elas produzem mais. Elas não ficam tanto doentes. E isso vai fazer com que o país fique mais rico. Vocês estão sacando? Beleza? E aí, isso aqui eu já expliquei, mas né, só para relembrar, o que vai definir o que é subdesenvolvido e desenvolvido é o índice de desenvolvimento humano, que mede a qualidade da educação, o tempo de vida ao nascer, 70, 80, 90 anos, e a renda por pessoa. Tá? Esse índice vai de 0 a 1, quanto mais perto de 0, mais ferrado é o país, quanto mais perto de 1, mais Noruega é o país, mais top é o país. Menor IDH do mundo, Noruega, 0,960. Menor ou maior? Maior. Melhor IDH do mundo. Ah, talvez for menor. Se vocês pegarem a lista dos 10 melhores IDH, 6 países são europeus, 5 ou 6. Depois vem Canadá, Austrália e tal. E é curioso o IDH, porque o país mais rico do mundo, que se chama Estados Unidos, não está entre os 10. Ele é o 12º, 13º. Porque os Estados Unidos, apesar de ser rico, é muito injusto, muito desigual. Ok? Brasil, pro. O Brasil está muito fora da realidade. Como tem muita injustiça, muita desigualdade, muita pobreza no Brasil, o Brasil aparece em 78º
atrás de vários países que têm bem menos PIB que a gente. É muito louco porque o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, mas é 80 em DH. Então isso mostra a nossa desigualdade. Mostra que os governos brasileiros, historicamente, não investem em saúde, educação, distribuição de renda, ok? Muita violência, o Brasil está em guerra, né? Morre 50 mil pessoas por ano, nas ruas, violência, não sei o quê. Isso acaba ferrando um pouco o nosso IDH. Ok? Bom, para terminar... Ah, legal falar isso, porque pode ser que vocês não se lembrem, ou sei lá, se eu não reforcei isso. Quanto mais jovens tem no país, isso significa que esse país é mais pobre. Tá? Porque, em geral, muita criança, taxas de natalidade muito altas, indicam que os países são muito rurais e que as mulheres são muito submissas. Isso é característica de país pobre. Professor, mas e se for tipo... eu esqueci o nome, tipo, cultura assim da mulher ser mais submissa no país. Maravilhoso, E aí, maravilhoso você fala. As mulheres decidirem ter mais filhos, sei você Tem, mesmo assim, nós ainda continuamos nessa pegada, porque se você pegar a Índia, que tem uma taxa de natalidade alta, se você pegar sobretudo o continente africano, são duas questões por que as mulheres têm muitos filhos lá. Primeiro, porque elas são pobres e não se planejam. Segundo, porque a religião influencia muito. No mundo islâmico, no mundo hinduísmo, filho é bênção, filho é presente de Deus. E as mulheres são muito submissas aos maridos. Então, logo, elas têm uma taxa de natalidade muito maior. Mas a outra questão é que nem no Brasil hoje, graças ao SUS, eu diria, existe uma cultura de usar preservativo. Não usa quem é irresponsável, mas existe uma cultura. Você vai em qualquer posto de saúde, tem lá um porta-preservativo, lubrificante, óleozinho, né? Japonês gosta que der. Mas se você for para um país do mundo árabe, ou mesmo na China, que é um país riquíssimo, não há essa cultura de usar preservativo. Tem país que não é nem que o cara não sabe, o cara nem vê, nem... Não é uma coisa que, tipo assim, pô, pensa num país muito pobre da América Latina ou da África. O cara mal come. Você acha que ele está preocupado com camisinha, preservativo? A mulher, pílula anticoncepcional? Não. Quanto mais pobre é um país, menos planejamento as famílias vão ter. E menos chance de se proteger as mulheres vão ter. Porque o problema todo está na mulher ter conhecimento, autonomia e poder para se proteger. Entende? Entende ou não? Quanto mais religiosa é uma população, normalmente mais filhos a mulher vai ter. Porque populações religiosas tratam as mulheres como submissas. O senhor só não entendi por que a castração química não é, tipo, lei assim, é lei em algum país? Não, a castração química pode ser aplicada em alguns países como pena, estuprador, tal, não lembro agora de cabeça, mas com certeza tem vários países. Ou estados, né, Estados Unidos, por exemplo, deve ter alguns estados que permitem isso. Eu acredito que, como forma de justiça, se for a voto, o Congresso aprovou, todo mundo aprovou, o governo aprovou, em casos de crime como estupro, abuso sexual de menores e tal, não é que eu concordo, eu não quero isso para ninguém, mas se todo mundo votar que é melhor para evitar que esse crime aconteça, tudo bem. Agora, aquilo que os Estados Unidos faziam na América Latina, na África, de fazer esterilização em massa, para as mulheres não terem filhos nos países pobres, isso é ridículo. Porque durante muito tempo se falou assim, é pobre porque tem muito filho. Não, tem muito filho porque é pobre, é diferente. Você está entendendo? Porque a pessoa que é muito pobre, como consequência, ela não estuda, como consequência, ela não se previne. Então, muitos filhos não é sinal de pobreza, é consequência de pobreza. Eu não concordo, o ADM mó rico aí, cheio de filho, estudando, cara. E aí? E para finalizar, galera, que minha aula já acabou, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são considerados países emergentes. Ou seja, olha o valor, olha o peso que o BRICS tem, gente. Esses 5 países juntos são 40% da população mundial, 23%, um quarto do PIB mundial,
e 16% do comércio inteiro do mundo. Ou seja, quando a gente fala de China, China nem é mais BRICS, China nem é mais emergente, China já é país de primeiro mundo, potência mundial. Professor, existe gay na China? Existe, mas deve sofrer bastante preconceito e deve ter que se esconder bastante. O Thiago veio da China, e aí?